Boa noite a todas. Estamos aqui reunidas mais uma vez em nome do Senhor Jesus e vamos dar continuidade na meditação do livro de 2 Pedro. Estamos no capítulo 3 e antes de mais nada vamos chamar o Espírito Santo para nos dar a direção que precisamos. Senhor, nosso Deus e querido Pai, estamos aqui diante da tua presença e agradecemos a oportunidade de podermos nos reunir para meditar a respeito da tua palavra. E que possamos, meu Pai, essa noite sair cheias, não só de letras, mas especialmente de espírito. Que a tua palavra venha sair dessas folhas, dessas páginas, e venha fazer morada dentro do nosso coração, ao ponto de que sejamos capazes de praticar tudo que o Senhor vai nos ensinar essa noite e que possamos também ensinar as outras pessoas a respeito da tua vontade, do teu querer, do teu plano perfeito da salvação. Deus, que desde já todo espírito maldito que possa querer interferir nessa meditação, tirando de nós aquilo que o Senhor nos preparou, que ele seja repreendido agora em nome de Jesus. E se alguma de nós, de alguma forma, está passando por algum mal-estar, alguma enfermidade, algum problema que atrapalhe a sua concentração, nós repreendemos agora em nome de Jesus e determinamos que todas nós estejamos livres de todo empecilho e que possamos, meu Pai, absorver todo o entendimento do Teu Espírito esta noite. Te agradecemos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. 2 Pedro 3, verso 1. A gente vai ter aqui assim: Amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Para a gente, nada de novo, né? A gente já fez a meditação em cima do livro de 1 Pedro. E estamos aqui agora com a segunda carta dele, né? A 2 Pedro. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. É interessante isso aqui. Quando Pedro alerta que o objetivo dele com essa carta é despertar as nossas lembranças, e ele está falando com pessoas esclarecidas, né? Assim que ele fala. Lembranças da vossa mente esclarecida. Então, o que significa isso? Que são pessoas que já têm algum entendimento a respeito de Cristo e a respeito do plano da salvação. Pessoas tais que, por algum motivo, pelo tempo, por má influências, têm esquecido daquilo que Deus tem preparado para elas. E, nesse contexto, o que ele está querendo dizer, olha, vamos nos lembrar de que Cristo morreu por nós. Não foi nenhum outro, foi Cristo. E, juntamente com ele, vem a promessa da salvação das nossas almas, que é o grande objetivo do cristão, alcançar a salvação da alma. Esse corpo aqui, ele vai perecer, mas a nossa alma é eterna, ela não morre. O que vai acontecer com a nossa alma pós-vida nessa terra? Ela vai morrer, vai desaparecer, vira purpurina, vira cinzas? Claro que não. Nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, a nossa alma, ela permanece vivinha da Silva, mas ou estará junto de Deus com o Pai, ou estará lançada no inferno, junto com todos aqueles que rejeitaram a Deus e a Cristo Jesus, tá? Então, ele está trazendo para a gente, mais uma vez, avivando a nossa memória a respeito dessas informações. Lembrando, ele está no final de seus dias, ele tem consciência de que em breve ele vai partir, ele vai morrer, mas ele quer a todo custo, aproveitando as últimas forças que ainda tem nele, o último tempo que ainda lhe resta,
para alertar as pessoas para que elas não percam a sua salvação. Então vamos lá. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, o que a gente vai perceber aqui? Quando ele fala dos santos profetas, ele está falando de uma série de profecias que foram nos dadas no Antigo Testamento. Então, não teve um, dois profetas, foram muitos, muitos, incontáveis. Na Bíblia, a gente tem alguns, mas tem muitos outros que não são citados na Bíblia. Deus, ao longo das gerações, ele tem levantado homens de Deus, mulheres de Deus, para que eles possam falar da mensagem de Deus às nações. Isso não é uma coisa nova. O Evangelho não é uma coisa nova. O Evangelho, de acordo com Cristo, é recente, 2000 anos. Mas a palavra de Deus, ela tem praticamente 4000 anos. Escrita, escrita. Mas os mandamentos de Deus já são passados de gerações em gerações, desde Adão, tá? Então, a gente percebe que Deus ele tem o cuidado de se comunicar com a humanidade desde sempre. Ele, ele nunca se fez de mudo, ele nunca foi ausente para com o homem. O que acontece é que o homem se faz de surdo para com Deus, né? Essa é uma grande verdade. Mas aí, Pedro está aqui dizendo: não se façam de surdos, abram seus ouvidos e ouçam o que eu estou falando. E aí ele vai continuar, né? Então, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, apontando para o Antigo Testamento, e ele, bem como dos mandamentos do Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, a gente vai ver uma mudança de nomenclatura, de títulos, profetas no Antigo Testamento, apóstolos no Novo Testamento. Ah, Lília, não tem profetas no tempo de agora, no tempo do Espírito Santo, no Novo Testamento? A gente sabe que sim, um dos dons do Espírito Santo é o dom da profecia. Quem anuncia a profecia, profeta. Mas isso, o mais importante disso é o entendimento da mensagem, não de uma pessoa, um profeta, mas de toda a mensagem do Evangelho, do Novo Testamento, as palavras de Cristo como um todo. Por que eu estou fazendo essa pontuação? Porque nós sabemos que algumas denominações, algumas igrejas, elas trabalham muito em cima disso, de profecias, né? Normalmente essas profecias, ou eles anunciam algum tipo de vitória, ou anunciam algum tipo de destruição, de morte. Você vai conquistar, você vai padecer. Sempre vai um negócio assim, uma notícia assim. Mas não é o que Pedro está querendo relatar. Pedro não está falando desse tipo de profecia. Pedro está falando do plano da salvação, das coisas que são ditas desde que o mundo é mundo, para a salvação das almas. E com Cristo isso se enfatizou ainda mais, por quê? Porque agora houve o sacrifício perfeito para haver a salvação da humanidade. Qual é o sacrifício perfeito? A morte do Filho de Deus na cruz, pelos pecados de toda a humanidade, do tempo passado, presente e futuro, tá? Então, é esse tipo de profecia de que ele está falando agora. Os ensinamentos, os mandamentos que o Senhor Jesus nos deu. Jesus, ele falou a respeito de profecias? Claro que falou, ele fala de coisas que estão por vir. E o que são profecias? São as direções de Deus a respeito de coisas que estão por vir. Então, a gente vai ver aqui, em alguns momentos, o livro de Isaías,
que a gente entende que é o profeta messiânico, né? O profeta mais messiânico do Antigo Testamento. O que significa isso? O profeta que mais falou de Jesus, sem citar o nome de Jesus, no Antigo Testamento. E a gente vai perceber lá que existem profetas que Isaías enunciou, algumas já se cumpriram e outras a gente sabe que ainda não, que vão se cumprir mais na frente, que nem no nosso tempo ainda se cumpriu. E tais profecias já foram ditas há mais de 2.500 anos. Algumas se cumpriram, outras não. Jesus falou de algumas profecias? Jesus também falou de profecias. Paulo falou de profecias. Coisas que estão para acontecer. Daqui a algum tempo a gente vai ver Pedro falando aqui de uma dada profecia que está anunciada para acontecer no futuro, para nós agora já é bem próximo. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo em seguida. O que interessa é que ele fala assim, ó, recordeis as palavras. Não se esqueçam das promessas que foram feitas no passado, das profecias que foram feitas no passado. Não se esqueçam dos ensinamentos que vocês receberam agora. Porque tudo isso é importante para que você venha andar nesse mundo com santidade, com esperança, com confiança de que você vai ser salvo, de que você vai ter uma vida após a morte, não morte após a morte, vida após a morte, ao lado do próprio Deus. Verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Na última meditação, a gente falou um pouco sobre isso, né? Temos hoje em dia igrejas para homossexuais. O homossexualismo é uma aberração, é uma afronta ao próprio Deus, porque ele criou homem e mulher. E o ser humano consegue desvirtuar o propósito da criação e eles vivem sobre as suas próprias paixões. E o absurdo é tanto que hoje eles criam igrejas, denominações, eles dizem que são igrejas, né? Denominações, onde eles estão lá para pegar a palavra de Deus, eles pegam a Bíblia, mas só leem aquela parte que lhes interessa. A parte onde Deus condena esse tipo de pecado, eles não leem, eles pulam essa parte, né? Então, olha que Pedro está falando de coisas que estão para acontecer, né? 2.000 anos atrás. Coisas que estão para acontecer. Nós, hoje, estamos vivenciando essas coisas que estavam para acontecer. Hoje elas estão acontecendo, né? De pastores caindo em adultério, quando eles deveriam ser exemplos para suas igrejas. Pastores que se envolvem com vícios de bebida, de drogas, quando deveriam ser exemplos para suas igrejas. Pastores que cometem suicídio. E suicídio, pessoal, é o ápice da desesperança, quando eles deveriam ser exemplos para suas igrejas. Se você comete suicídio, você atestou ali que você não tem mais esperança de vida. Como um cristão não pode ter esperança de vida? Como um cristão não pode ter esperança de dias melhores? Como um cristão, mesmo que esteja vivendo aqui nesse mundo, a pior desgraça que for, ele não acredita que ele vai sair desse buraco, que ele vai sair dessa situação e que a vida dele vai ser realmente motivos de alegria e de sorrisos. É uma promessa do próprio Jesus. Desde sempre Deus quer isso para o ser humano. Como você, como cristão, perde esse tipo de esperança? Nunca foi cristão, né? Ou se foi, realmente esqueceu, como Pedro está aqui, né? Querendo alertar, porque é possível que a pessoa esqueça do que é ser cristão e das promessas de Deus, né? E de que Deus não é homem. A gente promete e às vezes a gente não cumpre. Às vezes a gente até finge que prometeu. Foi mesmo? Eu falei isso, esqueci.
Não me lembro. Tem certeza que eu falei? Não, mas Deus não faz isso. Deus falou e ele cumpre. Ele é fiel. O homem é infiel. O homem é atribulado. Mas Deus não. Deus é fiel. Então, esses escárnios nós estamos vivendo nos dias de hoje, de todas as formas possíveis e imagináveis. Em tudo que é igreja, em tudo que é denominação, a gente observa escândalos, a gente observa maus exemplos por parte da liderança, todas. Não existe nenhuma igreja que seja perfeita. A perfeição a gente vai encontrar em Jesus Cristo. E tudo bem se nenhuma igreja for perfeita, tudo bem. Porque, infelizmente ou felizmente, quem está ali ministrando ou cultuando são homens e nós somos imperfeitos, buscando a perfeição, estamos buscando sermos melhores a cada dia, segundo os princípios de Deus. Mas isso é um processo. Ninguém vira santo do dia para a noite, né? Ninguém fica perfeito do dia para a noite. Isso é um processo. Lília, será que vamos chegar à perfeição? Sei lá. É um processo. Jesus, ele passou nessa terra em carne, osso e sangue perfeito para provar que é possível. Se a gente quiser, a gente consegue. É uma questão da gente se dedicar a isso. Então, o processo de santificação é exigido por Deus desde sempre. Qual é a famosa, a célebre frase de Deus? Sede santo, porque eu sou santo. Sede perfeitos, porque eu sou perfeito. Jesus enunciou isso também. Seja santo, como o vosso Pai é santo, seja perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Como a gente alcança esse nível de perfeição? Buscando cada dia mais viver de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas e se eu errar, se eu pecar? A gente tem um advogado fiel, Jesus. Não desiste, não desanima. Não pensa em suicídio. Não pensa que é o fim. Não, continua ali firme. A gente vai alcançar o nosso objetivo. O que a gente não pode é desanimar. Tá certo? Enfim. Pedro está falando que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões. Não é segundo a palavra de Deus, não é segundo a vontade de Deus, segundo as suas próprias paixões. E vamos entender que quando ele cita paixões aqui, não está falando de sentimento de amores, né? De desejo, de carnalidade. Não é só isso. Tem gente que tem paixão por futebol, mata e morre por causa de futebol. É uma paixão e não tem nada a ver com homem e mulher, vamos dizer assim, né? Então, existem paixões que levam as pessoas a cometer os atos mais absurdos, tá? Tem gente que mata por causa de um vício. Eu já ouvi a história, não vi, já ouvi faz muito tempo, de um moleque que foi assassinado em Portão porque ele estava devendo ao tráfico R$ 2. Paixão pelo dinheiro, paixão pelo poder. A gente está vendo aí, a gente tem um presidente que escarnece do seu povo pela sua paixão pelo poder. Ele não está nem aí para ninguém. Ele só quer estar lá. É pelo poder. Então, as paixões humanas são as mais diversas. E normalmente não, sempre. Não tem uma paixão humana que nos aproxime de Deus, tá? Todas as paixões humanas, elas têm um quê de pecado, inclinação da carne. Todas as paixões humanas vão nos levar a um afastamento de Deus. O amor de Deus é outra história. O amor que nós temos a Deus é outra história. Isso nos aproxima de Deus, tá? Então, essas paixões, as pessoas hoje vivem, muitas vivem segundo suas próprias paixões, seus próprios desejos, suas próprias concupiscências e se afastam de Deus. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Pedro colocou isso de um jeito talvez mais elegante, vamos dizer assim. Mas nos dias de hoje, essa pergunta é bem diferente, é bem rasgada. As pessoas chegam, olham para a gente e falam: onde está seu Deus? Que Deus é esse que eu ouço falar que vai voltar e já se passaram não sei quantos mil anos? Onde está seu Deus? Onde está Deus? Será que Deus existe? É sobre isso que ele está falando. Onde está a promessa da sua vida? Jesus disse que vai voltar. E se naquela época já havia esse nível de pergunta e só haviam se passado pelo menos uns 30 ou 50 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado, e as pessoas já tinham perdido a fé, imagina 2000 anos passados. Então, muita gente hoje se pergunta: onde está seu Deus, né? Onde está Deus? Onde está Jesus Cristo? Por que ele não voltou ainda? Por que tanta maldade no mundo? Por que tanta loucura no mundo? Por que Deus permite tais e tais coisas? Por que tanto sofrimento? Blá, 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 né? Então, essas pessoas que estão inclinadas para os seus pecados, elas de verdade não estão buscando uma santidade. O que elas estão querendo é escarnecer de Deus. Olha, esse Deus não existe. Isso é balela. Vamos continuar vivendo do jeito que a gente quer, que está tudo muito bem. Vamos buscar o prazer pelo prazer. Tá tudo certo, né? Então, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, dormiram, morreram, né, pessoal? Desde que os pais morreram, desde que os antigos, desde que os antepassados, desde que eles morreram, tá certo? Todas as coisas permanecem desde como princípio da criação. Então, como foi o princípio da criação? Se a gente for olhar como foi o princípio da criação, a gente vai perceber que é uma grande mentira o que eles estão falando, porque o mundo mudou e mudou muito. Quando a gente olha o princípio da criação, a gente vai para Gênesis. Vamos para Gênesis. Vamos olhar o princípio da criação. E vamos comparar o que esses escarnecedores falavam naquele tempo, e Pedro já sabia, e que falam hoje também. E nós ouvimos isso sempre. Então, Gênesis capítulo 1. Facinho de encontrar aí, né, pessoal? O primeiro livro da Bíblia vai para primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1. E aí a gente vai ter aqui o seguinte, ó, no verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra estava sem forma e vazia. Se a gente olhar para a terra hoje está sem forma e vazia? Então já mudou. Desde o princípio, já mudou, né? Vamos continuar. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, a terra era um conjunto de águas que não tinha uma forma e não tinha vida, não tinha nada, não tinha terra, não tinha ilha, não tinha nada. Terra era sem forma e vazia. O que que a gente tem hoje? E nesse processo, as coisas já mudaram também. Então, deixa aí marcado Gênesis e volta lá para Pedro. Deixa marcado aí, gente. E a gente vai voltar aí. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. O que que Pedro aqui está falando? Que essas pessoas ficam escarnecendo e dizendo: olha, desde o princípio do mundo, a terra é do jeito que é, tudo é do jeito que é, não estou vendo Deus aqui interferindo em nada, né? Jesus disse que volta e não volta, tá tudo igual. Aí Paulo ou Pedro acusa eles, ó, deliberadamente, de vontade própria, por uma questão de escolha, né? Esquecem que de longo tempo, né, ao longo do tempo, há muito tempo, a very long time,
houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água. A terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, aquela parte que a gente leu em Gênesis, não tinha nada, sem forma vazia. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Não tinha nada. Aqui ele já está falando que começou a haver a criação. Então, das águas surgiu a terra. Opa, já está formando continentes, ilhas, porção seca na terra. Já está mudando o contexto, já está mudando, né, a história. Então, não é mais como o princípio da criação, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em água. E aí ele já está falando agora do dilúvio. O que que aconteceu no dilúvio? Toda a terra que havia foi coberta por água de novo. Opa, o mundo já mudou outra vez. E essas mudanças não foram por acaso. Houve uma causa. Então, volta aí para Gênesis, ainda aí no capítulo 1, e aí a gente pula aí rapidinho para o verso 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento. O que é o firmamento, pessoal? É o céu. Então, Deus fez haver uma diferenciação, já criou a atmosfera, entre o céu e as águas. Tem uma diferença. E agora ele está fazendo separação das águas. Tem as águas que estão acima do firmamento e tem águas que estão abaixo do firmamento. E dessas águas que estão abaixo do firmamento, tem as águas que estão dentro da porção seca da terra e tem as águas que entornam a terra. Dentro da porção seca, rios, lagos, fontes. Ao redor da terra, terra, porção seca, né? Que a gente conhece como solo. Tá? Ao redor da terra, água dos mares. Não são rios, não são lagos, são mares. Água salgada. No meio da terra, água doce. Tem diferença. Olha como Deus já mudou a constituição do que era um nada, sem forma e vazia. Mas por quê? Porque teve um propósito. Quando ele estava lá sem forma e vazia, Deus estava aqui maquinando. O que que eu vou fazer com aquilo ali? Quando aqui ele já está formando dia e noite, formando a terra, a separação das águas, fazendo com que haja porção seca, ele já está preparando o mundo para colocar o homem e habitar. Ele vai continuar aí no verso 8. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Já no segundo dia, a gente já tem uma diferenciação. Se a gente for aqui, ao longo desse capítulo, ver toda a criação, a gente vai ver que mudou demais. Então, não é tudo como estava antes. E depois, o que aconteceu? Deus criou a terra para que o homem habitasse. Ele ainda falou: olha, eu quero que você domine sobre os animais, sobre a terra, sobre tudo que há. Domine, eu estou te dando de presente. Está aqui, ó, meu filho. Tome, a terra é sua. Deu de presente. Para sermos breves, o homem se rebelou contra Deus, fez tudo o que hoje em dia a gente faz. Então, no passado, tinha bebedeira, tinha homossexualismo, tinha assassinato, tinha vício. A mesma coisa, pessoal. Nada novo sob o sol. A mesma coisa. Mesma coisa. Tinha naquele tempo. Aí Deus ficou como hashtag revoltado, irado, entristecido, ele traz o dilúvio. O que é que o dilúvio faz? Águas. Cobre a terra toda de novo. E tudo que fica aparente só são águas. Novamente mudou a forma da terra, a constituição da terra. Mudou de novo. A aparência da terra, sempre com um propósito. Pedro está dizendo
que as coisas acontecem na Terra com um propósito divino. A formação, a destruição do que já foi a Terra antes, a nova formação de uma outra Terra, e ele está apontando que essa Terra vai ser destruída de novo. O que ele quer dizer é isso. E aí a gente volta para Pedro, tá? Volta aí para Pedro. Ele vai dizer o seguinte: deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água. E através da água, pela palavra de Deus, né? Deus mandou, tudo aconteceu. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, o dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, que palavra? Palavra de Deus. Pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Isso aqui tudo está sendo preparado para ser destruído pelo fogo. Pô, mas por quê? Qual o objetivo de Deus destruir isso aqui pelo fogo? Pelo mesmo objetivo que ele já destruiu uma vez com água, pessoal. A rebeldia do homem. O homem rejeitando a Deus. Deus entende que não tem uma outra forma de disciplinar a humanidade se não for por um castigo. Só que uma coisa é o castigo do pai, da mãe, para com o filho, né? Dá uma surra, umas palmadas, pica-lhe o chinelo, sandália havaiana para cima, né? Varinha de goiabeira. Mas o juízo de Deus é algo muito superior, porque ele está tratando com uma humanidade que insiste permanentemente em se tornar rebelde. Quando foi que aconteceu o dilúvio? Praticamente 2000 anos após, ou foi 1000 anos, não vou lembrar agora direito, viu, pessoal? Mas acho que foram 2000 anos. Não, 1000 anos. 1000 anos após o início da criação. Adão, Eva, pronto. 1000 anos após, acontece o dilúvio. Quantas pessoas morreram naquela época? Não sei. Um monte. Eu sei quantas se salvaram. Foram 8. Só. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dele. Acabou. Deus teve o cuidado de preservar um povo para si. Vai vir a destruição com fogo. Quantos vão morrer, pessoal? Ah, pode escrever que vai ser mais uma porrada. Mas vai ter gente que vai ser salvo? Sim, vai ter gente que vai se comportar como Noé, que vai ser salvo como Noé foi. Então, existe no nosso meio pessoas que serão salvas porque tiveram um comportamento como o de Noé, que seguiu a Deus até o fim. Vamos continuar aqui. Ora, os céus que existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, homens maus, homens iníquos, não sei como está na sua versão, mas o que ele quer dizer é que aqueles que rejeitaram a Deus, homens impiedosos, eles estão condenados a passar pelo fogo. Quando isso vai acontecer, pessoal? Olha, Pedro está falando isso, e aí ele fala, pessoal, isso vai demorar um pouco. E daqui a um tempo, vamos dizer hoje, né? 2000 anos se passaram e as pessoas vão fazer pergunta: cadê o cumprimento dessa profecia que nunca acontece? Isso aí é uma balela, é mentira. Só que eles esquecem que Deus está dando tempo para que eles se arrependam. Deus está nos dando tempo para que nós possamos nos arrepender. Ele não esqueceu da promessa dele, da palavra dele. Deus não está dormindo. Ah, diga-se de passagem, Deus não dorme, tá? Quem dorme é a gente, Deus não dorme. Igual a Satanás, tá? Satanás também não dorme. Eles são espíritos, puramente espíritos. A gente tem corpo de carne, mas eles são espíritos. Espírito não precisa descansar. Espírito não dorme. Pois bem, Deus está alerta a tudo. Ele não é maluco. Ele não sofre de nenhum transtorno mental. Ele lembra muito bem o que ele falou. Agora a questão é que ele está dando tempo para que a gente se arrependa, para que a gente se converta, para que a gente conheça ele, para que a gente
pregue ele para outras pessoas. Ele está nos dando tempo, tá? Então, vamos lá. Então, assim como o dia do juízo e destruição é para os homens ímpios, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O que significa isso? É que o tempo para a gente é significativo, mas para Deus não. Deus é atemporal. Sabe por que que Deus criou o tempo para o ser humano? Para que o ser humano tivesse noção do que é eternidade. Então eu sei quanto é um dia. E dentro das minhas emoções, um dia pode ser muita coisa. Dentro das minhas emoções, esperar 1 ano é muita coisa. Esperar 10 anos é um absurdo. Esperar 50 anos é desestimulante. Mas para Deus, isso aí é muito menos do que um piscar de olhos. Porque ele é completamente atemporal. E ele só criou o tempo para o ser humano para que o ser humano entendesse o que é eternidade, que é a promessa dele. Então, nós vivemos aqui nessa terra, vamos lá, 100 anos. Observe, conversa com uma pessoa de 100 anos. Normalmente, ela já vai estar cansada pedindo para morrer. Conversa com uma pessoa de 80 anos. A maioria delas, não, já tá bom de eu ir embora, Deus já pode me levar. Porque o resto dessa vida é canseira. Mas a eternidade é algo que não se acaba. E o que Deus promete para a gente é que esse tempo que não se acaba vai ser de plenitude, de felicidade, de alegria. Não é de canseira, não é de desânimo, não é de desestímulo, não é de desprezo, não é de esquecimento. Não, não é assim. E ele fala: as pessoas esquecem que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O tempo para ele não significa nada. Não retarda o Senhor a sua promessa. Ele não atrasa a sua promessa, ele não atrasa a sua profecia, ele não retarda o que ele prometeu. Como alguns a julgam demorada, né? Não, está demorando demais. Não, não, ele não está retardando. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o objetivo da demora de Jesus voltar é para que a humanidade não se perca por completo. Então, há 2000 anos atrás, a gente percebeu, nós recebemos a visita aqui nessa terra do Senhor Jesus, Deus em forma de homem. O objetivo de Jesus, olha, já que eu enviei meus profetas, não deu certo, eu vim em carne e osso para que vocês ouçam a mensagem de Deus. E olha, vocês podem ser salvos. Sua alma pode ser salva. Esse sofrimento que te abate, eu posso resolver tudo isso. Mas você tem que acreditar em mim. E aquilo que começou com um só homem, passou para 12, desses 12 para 120, desses 120 para 500, desses 500 para 3.000, desses 3.000 foi crescendo. E a igreja, que entendemos que igreja são as pessoas que acreditam em Cristo, só vem crescendo. Tem muito salafrário dentro da igreja hoje, tem muito cristão safado, que se diz cristão, mas de cristão não tem nada. Tem. Mas tem muito cristão verdadeiro? Claro que tem. Lógico que tem. Se desde lá do dilúvio Deus reservou os seus, ao longo de toda a história a gente percebe que Deus sempre preserva os seus. Então não tem essa conversa de que todo mundo é igual dentro das igrejas. Não, ninguém é igual. Aqueles que buscam a santidade, esses estão buscando ser diferentes. Eles não fazem mais parte desse mundo, estão buscando ser diferentes. Ah, mas erra, peca, faz alguma coisa errada. Beleza. Eles ainda não alcançaram a perfeição, mas eles estão em busca. Ah, mas está demorando muito. O tempo é relativo para a gente. Para Deus, o tempo não é relativo. Sabe o que significa para Deus? O que é mais importante para Deus? A nossa intenção de estarmos buscando a verdade, o caminho, a vida. De estarmos buscando a Cristo, buscando a nossa salvação. Isso realmente
É o que interessa para Deus. Não se a gente ainda peca ou não. Ele percebe, ele olha a nossa intenção. Pô, ela não queria fazer isso. Vou dar mais uma chance para ela. Outra coisa é você estar aqui maquinando mal. Ah, eu vou sair da igreja, eu vou sair, vou beber, vou fumar, vou trair meu marido, vou fazer, vou acontecer. Pô, Deus não está vendo a intenção do seu coração, não é? Claro que Deus vê. Então, se a sua intenção é realmente de santidade, de santificação, Deus está tendo todo o cuidado com você e Ele vai te livrar desse período de juízo divino que vai vir sobre toda a terra e dessa vez vai ser através do fogo, tá? Mas ele não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, um grande estrondo. Sabe quando a gente tem tempestade e vem aquele trovão macabro que a gente chega, sente tremer as paredes da nossa casa? Aquilo é tão aterrorizante que a gente toma susto, a gente fica com medo, a gente olha para o céu, fecha as janelas, né, e fica assustado. Isso é um trovão de uma tempestade. O que ele está dizendo aqui que vai acontecer é que o céu passará, os céus passarão, vão ser como que arrancados com um absurdo, um terrível estrondo. Todo mundo vai ouvir, a terra inteira vai ouvir. Imagina o que é algo, um barulho que a terra inteira seja capaz de ouvir. Se a gente bota um trio elétrico, né, lá na Avenida 7, a gente não, né? Lá ele. Bota lá o trio elétrico na Avenida 7, pau tá quebrando. Pessoal que mora ali perto tá ouvindo aquela zoada, alcança aquela zoada até não sei aonde, né? Perturbador. Mas chega aqui em Lauro? Não chega. A gente tá tranquilo. Mas, minha irmã, isso aqui vai ser um estrondo que o mundo inteiro vai ouvir. Tu faz noção do que é isso? Eu não faço. Mas vai ser isso aí. E os elementos se desfarão abrasados. Elementos, que elementos? Os elementos que constituem a Terra. Tudo que você imaginar aí. O solo, as pedras, tudo vai ser derretido. Os elementos, a gente pode pensar os elementos químicos, eles vão se fundir, tudo vai ser derretido. Então, pessoal, a gente não está falando de um calor de 50 graus. A gente está falando de um fogo absurdo que vai descer nessa terra. É fogo mesmo, tá? Os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Quais são as obras que existem na terra? Tanto a obra da criação de Deus, tem lindas montanhas, lindos lagos. Eu amo a Chapada Diamantina. Aquilo ali foi desenhado com o dedo de Deus, maravilhoso, mas até aquilo ali vai passar. Aquela beleza vai passar. E os arranha-céus que os caras construíram lá em Dubai? Lindo, maravilhoso. Né? Os palácios que existem nesse mundo, as coisas magníficas que os homens criaram, tudo vai passar. Tudo vai ser destruído, tudo vai derreter. Você imagina essas coisas derretendo? Eu não consigo imaginar um negócio desse derretendo. A terra derretendo. E quem tiver aqui indo no pacote. Pedro está alertando as pessoas que fiquem firmes na sua fé. Não importa o tempo que passe, porque uma coisa é certa: se você perseverar, você vai ver a salvação. Se você não perseverar, você vai ver essa destruição. Você vai ser participante, você vai ser testemunha ocular disso aqui, tá? Vai ser aterrorizante, pessoal. Visto que todas as coisas hão de ser assim, desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Visto que tudo isso aqui vai se destruir, tudo isso aqui vai pegar fogo. Então, o melhor que nós devemos fazer
é andar em santidade, em piedade, é andar buscando abandonar as práticas do mundo, arrancar o mundo dentro da gente, tirar o mundo daqui de dentro e andar piedosamente, andar com amor. Amor ao próximo, amor a si mesmo, amor a Deus, andar em amor. Ele não está falando de você ter um amor. Ele está falando de você ter uma caminhada, uma vivência, práticas diárias que envolvem amor a Deus, a si mesmo e às outras pessoas. É isso que ele exige da gente. Para quê? Para que a gente não passe pelos dias de terror que estão por vir. E a nossa geração está muito pertinho de ver todas essas coisas. Então, pessoal, abre aí Isaías no capítulo 66, só para a gente ilustrar isso aqui. Isaías 66. Nos versos 15, vamos começar pelo 15. A gente vai ter assim, ó. Porque eis que o Senhor virá em fogo. É Deus que vai vir na forma de fogo? Necessariamente não. Mas olha só. E os seus carros, como um turvelinho é furacão, redemoinho, 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 para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Deus estaria irado por quê? Com a humanidade que rejeitou ele, né? Como um pai, uma mãe que orientou seu filho, menino, não faça isso, não ande com tal amizade, não ande em alta velocidade, não beba e dirija, não se envolva com drogas, né? Estude, pronto. Aí a criatura faz tudo contrário do que os pais falam. O que que dá vontade do pai fazer? Dá uma surra no moleque, né? Dá uma surra na guria. É a vontade do pai, né? Aliviar a sua ira, porque eu avisei, tá me desobedecendo. O seu aviso foi para o mal ou foi para o bem? Você estava querendo impedir a felicidade do seu filho ou você estava querendo causar longevidade à vida dele? Mesma coisa que Deus fala. Todos os ensinamentos de Deus não é para causar a gente uma tristeza, colocar a gente dentro de um, né, dentro de um cercadinho de regras. Não. É para que a gente obedeça à vontade dele, para que a gente não venha morrer antes da hora, para que a gente não venha sofrer nessa vida, para que a gente tenha longevidade de vida. É para o bem. As leis, as regras, né? Os conselhos são para o bem. Então, Deus está irado porque há muito tempo, desde o Antigo Testamento, isso tem mais de 3.500 anos. E se for desde a criação, tem quase 6.000 anos. Há muito tempo Deus falando, anda direito, anda direito, anda direito. Chegou. Agora eu estou por aqui, já ultrapassou o limite da minha paciência. Agora eu estou irado e eu vou fazer juízo, né? Ele diz aqui que ele vai causar repreensão. O castigo que você dá a seu filho, né? Eu tenho aqui meus cachorros. De vez em quando eles aprontam, eu dou castigo nos cachorros, porque desobedece. Então, o castigo que você dá ao seu filho é aqui, ó, Deus dando repreensão. Mas a gente é uma coisa. Deus é Deus, né? Deus não vai pegar uma varinha de marmelo para bater na gente, não. A repreensão dele é com fogo. Por isso, pessoal, que ele espera 2.000 anos para se irar. Porque ele tem, ó, paciência. Ele vai guardando aquilo. É uma ira acumulada. Se no meio do caminho a gente se volta para Deus, essa ira, ó, é dissipada, como se nunca nada tivesse acontecido. É quando a gente se converte, ele perdoa a gente de tudo e esquece dos nossos pecados no passado. Ele só olha para a gente daqui para frente. E ponto final. O passado é passado. Então ele fala aqui.
Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Que carne é essa? Humana. E serão muitos os mortos da parte do Senhor. Não, mas Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus não mata ninguém, não. Não cai nessa conversa, isso é enganação de Satanás. Deus é um pai zeloso, amoroso e justo. Não cai nessa conversa. Aí ele vai continuar no 17, olha que bacana. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins. Não, não era essa parte que eu queria ver, não. Me perdoa. Ahn, Aqui embaixo, no 22, tá? 22. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa prosperidade e o vosso nome. Esses daqui são aqueles que vão se converter. Eles vão estar o tempo todo diante de Deus. Percebe que Isaías, no seu último capítulo, ele dá um resumão de tudo que está para acontecer. Se a pessoa não obedecer a Deus, bom, consequências. Se a pessoa obedecer a Deus, maravilha, consequências boas também, tá? Abra em Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel está um pouquinho mais na frente, tá? Isso aqui são profecias do Antigo Testamento, profecias dos santos profetas. Ezequiel 38. Todo mundo achou? Ezequiel 38, verso 22. Contenderei com ele por meio da peste, doenças, né, enfermidades, de larga escala, por meio da peste e do sangue, sangue sinalizando a morte. Chuva inundante, vai ter inundações. Temos visto algumas inundações aí ao redor do mundo, né? Brasil também. Grandes pedras de saraiva. Saraiva é quando as pedras caem do céu. Tem as pedras de gelo e tem saraiva quando meteoritos se degradam na nossa atmosfera e essas pedras caem na Terra. Grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Então, os dias de juízo serão dias de significativa dor. Pula aí agora para Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias no capítulo 4. Aí Malaquias fala assim, no capítulo 4, logo no verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, orgulhosos, né? Vaidosos, e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Restolho é palha, né? Que se queima. E não dura muito tempo a queima de uma palha, né? Poucos segundos acaba tudo. O dia vem que vos abrasará. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte
que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Não vai sobrar nada. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Aqui o Malaquias ele usa uma linguagem que para os judeus era muito fácil de entender. Talvez muitas de nós aqui nunca viu um bezerro saindo da estrebaria, mas a estrebaria é onde ele fica preso. Aí quando solta o bichinho no pasto, o bichinho sai alegre, né? Correndo, pulando, saltitante. Então, Deus está falando exatamente isso para a gente. Aqueles que temerem o nome dele vão ver o sol da justiça, vão ver o próprio Jesus. O sol da justiça é o nosso Jesus, trazendo salvação nas suas asas. Não que Jesus tenha asas. Não sei se ele tem asas, se não tem asa. Eu imagino que não tenha asas. Asas seja uma forma poética, do autor querer se referir a ele, né? Trazendo salvação nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, a gente vai ficar muito feliz de ter a salvação. Mas aqueles que ficarem, pessoal, você está vendo que toda hora os antigos profetas, eles falam do fogo, eles falam do fogo. Então, mais uma vez, a terra vai ser transformada. E haverá novos céus e nova terra. A gente já viu que os céus passarão. A gente já viu que essa terra vai ser diluída, vai ser dissolvida, vai derreter. Isso aqui tudo vai passar. Uma nova terra vai ser construída pelo próprio Deus. Novos céus, né? Coisas que são coisas para a gente ficar pensando e se enebriando com isso, né? Se alegrando com isso, porque a gente vai viver isso. Nós vamos estar lá para ver isso, tá? Então, volta aí para Pedro. E aí a gente estamos aqui no verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperaremos novos céus e nova terra, nas quais habita justiça. Nós temos aqui o entendimento de que haverá um tempo onde o próprio Jesus Cristo governará essa terra. E o governo dele vai ser de pura justiça. Vai ser um governo onde você vai comprar, vai vender, vai se relacionar com as pessoas e você não vai ser enganado, você não vai ser injustiçado, sabe? Vai haver realmente um tempo de paz, tempo de plenitude, de alegria, sabe? Coisas que a gente, quando olha aqui nessa terra, poucos exemplos disso, a gente fica, nossa, a humanidade ainda tem salvação. Não, a humanidade não tem salvação, pessoal. Algumas pessoas da humanidade têm salvação. A humanidade está perdida. A humanidade está perdida, ela não tem salvação. Algumas pessoas têm salvação. Quais são essas pessoas? Aquelas que nós já vimos, que vão temer a Deus, que vão confiar em Deus, que vão esperar em Deus, que vão se santificar, blá, blá, blá. Coisas que nós já vimos há pouco, tá certo? Então vamos lá. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Agora me diga o que significa você ter paz, sem mácula e irrepreensível. É você ser santo e perfeito. Isso aqui é você ser santo e perfeito. Que paz é essa? É a paz da sua consciência. Não estou fazendo nada de errado. Meu pecado ficou para trás. Meus erros ficaram para trás. Hoje eu estou fazendo de tudo para andar certo. As propostas vêm, as pessoas tentam me convencer, a tentação vem e eu digo não. Não, não, não é desse jeito, não, não, eu rejeito. Minha consciência está em paz. Sem mácula, né? Sem nenhuma mancha, sem nenhuma nódoa. Não, não tem dentro de mim nenhum sentimentozinho mesquinho, de orgulho, de vaidade, de arrogância, de prepotência. Algum sentimento de
de desprezo por outras pessoas, mágoa, ressentimento, é, traumas. Esse tipo de coisa não vai habitar dentro de mim. Não tem máculas dentro de mim. É o que Deus vai ver, o que Jesus vai ver dentro de mim, vai ser o próprio Espírito Santo. Irrepreensíveis, não tem do que ser repreendido, não tem por que ser chamado a atenção. Irrepreensíveis. Lília, isso é impossível. Claro que não. Ou você acha que Deus é piadista? Deus é um cara irônico. Ele está contando historinha pra gente. Você acha que se isso fosse realmente impossível, ele colocaria na palavra dele, do Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, essa exigência de sermos santos, separados para ele, santos e perfeitos? Não, pessoal, é possível. Jesus é a prova de que é possível. Ah, não estou conseguindo. O que importa é que você continue tentando. Não importa se você ainda não chegou lá. Isso não importa. Se a gente tiver tempo suficiente nessa terra para chegarmos a esse nível, maravilha. Mas se houver dentro de nós a busca, se Deus olhar para dentro do nosso interior, eu não sou capaz de olhar para dentro de você. Não sei o que tem dentro do seu coração, mas Deus sabe. Deus olha para o seu interior. E se o que ele vê no seu interior é a intenção de fazer a coisa certa, de fazer aquilo que agrada a Deus, fique em paz. Ah, mas eu escorreguei ali, fica em paz. Levanta e continua a caminhada. Não fica caído. Aí você vai ficar para trás. Levanta, continua a caminhada, tá? Então, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, e essa paz é a paz de consciência, sem mácula, né? Tem nada no seu coração que venha te desabonar, irrepreensíveis a sua conduta, o seu comportamento é de um homem e de uma mulher de Deus. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Entenda que a nossa salvação é a paciência de Deus, a nossa salvação é que Ele espera. A gente às vezes não tem tempo, né? A gente não gosta de esperar. A pessoa entrou na igreja e a gente já quer que ela seja perfeita. Deu um mês, 2 meses, a ali ainda está fumando. Deu 1 ano, 2 anos, ali ainda está mentindo. Deu mais um tempinho, ó, para ali ainda está falando palavrão. Então a gente quer uma perfeição da pessoa de uma hora para outra. Isso nem sempre é real. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Comigo teve coisas que aconteceram muito rápidas, mas teve coisas que demorou de entrar na minha cabeça. Eu tenho certeza que com vocês foi assim também. Teve coisa que você aprendeu rapidinho a respeito do evangelho, do mandamento de Deus. E teve coisas que até hoje você fica ali, poxa, eu tenho que perdoar mesmo. Eu tenho que ir lá pedir perdão, mas a pessoa foi como me ofendeu, eu tenho que ir lá pedir perdão. Tem coisas que a gente não aceita com facilidade, mas a gente está no processo, tá? Então, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Paulo também já havia exortado sobre isso. Pessoal, a nossa sorte é que Deus é paciente. A nossa salvação é que Deus é paciente. Jesus é paciente. E quando Deus, de repente, pudesse ficar irado, vem Jesus. Espera aí, pai. Aquele dali está me desejando, ele está me seguindo. A gente tem um advogado perante Deus, perante o justo juiz. Então, minha irmã, tá tudo favorável para a gente. Só perde a salvação quem quer. Então, aí ele vai falar a respeito de Paulo, né? Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Quais epístolas ele está falando? Deus sabe, mas Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, tá? E muitas dessas epístolas já estavam rodando as igrejas daquela época, né? Então, saía da igreja de Corinto, ia para Éfeso, voltava para Jerusalém, aquelas cartas estavam rodando, eles estavam fazendo réplicas para que aquelas cartas fossem estudadas, meditadas, ensinadas nas congregações. Então, Pedro teve acesso também a essas cartas, tá certo? Então, Pedro, como um pastor, Pedro, como um apóstolo de Cristo, ele também era pastoreado pelo próprio Paulo.
mostrando que não havia entre eles essa crença de que um é melhor do que o outro. No início, sim, eles pegavam um pau danado. A Bíblia não esconde nada disso. O Espírito Santo deixa claro que eles pegavam um pau danado. Mas você vê aqui que no final das contas, eles conseguiram se entender e se tornaram companheiros realmente da fé. E está aqui Pedro falando bem de Paulo. Olha para isso. Então, Paulo, ele recebeu coisas que ele costuma falar em suas epístolas, coisas a respeito da salvação, alertas para que a gente não se perca, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, não é que as instruções de Paulo, as cartas de Paulo, fossem difíceis de serem compreendidas. Mas para os ignorantes, para quem não queria, aquilo era uma mensagem difícil de se compreender. Então, pessoal, uma das mensagens mais difíceis de se compreender dentro do Evangelho, e que eu tenho certeza, cada um de nós aqui tem essa dificuldade, é de perdoar. Principalmente quando você que tem que pedir perdão por algo que o outro te fez. Mas quem ficou magoado foi você. O outro, de repente, está lá, né? Mas você ficou magoado, você ficou ferido. E você hoje tem ranço dessa pessoa. Você quer ver qualquer outra pessoa na frente, menos essa pessoa, com uma certa justiça, ou te feriu, te magoou, te desprezou, te maltratou, te roubou, sei lá. Muitas coisas podem acontecer, né? Foi desonesto, traiu, mas a gente tem que perdoar, virar a página, não olhar essa pessoa mais como um ofensor, mas como um possível irmão em Cristo, um companheiro de fé. E buscar, por mais que você não queira dar um voto de confiança, entregar novamente seu coração para essa pessoa, entregar o coração não é sentimento, é de você entregar a sua confiança para ela, né? Pode ser um amigo, um parente, enfim, você entregar essa confiança para essa pessoa, você pode até não sentir mais confortável para fazer isso, mas de forma alguma você pode olhar essa pessoa como um inimigo seu, uma inimiga, não. E se isso está dentro do seu coração, você tem que ir lá e limpar seu coração. Ó, fulano, eu estava com raiva de você por isso, isso e isso, mas eu estou seguindo a Cristo agora e eu não quero nem mais ter nada no meu coração, não quero ter nenhuma mácula dentro do meu coração. Eu quero ser irrepreensível, porque Jesus está olhando para dentro de mim o tempo todo. Então, as epístolas dele não eram difíceis de se entender, mas as pessoas não queriam seguir. Então, essa é a colocação de Pedro. Não é que fosse algo complexo demais, um grego absurdo que ninguém compreenderia. Não, não é isso. É que a mensagem é muito forte, conflita muito com o nosso interior, com o nosso eu, e a gente muitas vezes não tem a coragem de obedecer. Então, essa é a dificuldade, entende? Então, há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Não querem entender. Não querem, não querem. Martiane colocou aqui a humildade precede a honra. Que galardão vamos ter se não abençoarmos quem nos fez mal? É isso aí mesmo. O perdão é necessário. Como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, todo aquele que pega aqui essa palavra e começa a ler do jeito que ele quer e usar isso em seu favor, como, por exemplo, essas igrejas absurdas que existem por aí. Você sabe que existe igreja do maconheiro? Igreja do maconheiro. Não, as coisas loucas, gente. Existe. Pastor da maconha. Existe. Dá uma rodada no Instagram, no YouTube, você vai ver essas coisas loucas chovendo. Aliás, não procura isso não, para você não se contaminar. Não perca seu tempo. Mas as pessoas fazem isso e ele está dizendo aqui, ó, para a própria destruição deles.
É Deus que está castigando por livre e espontânea vontade? Não, a pessoa está dando razão. A pessoa está dando munição para Deus. Ó, me castigue. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Vocês estão sendo prevenidos de antemão, tá? Vão ser prevenidos de antemão. Vocês estão sendo alertados. Então, acautelai-vos, pelo amor de Deus, toma cuidado. Blinda a sua fé, blinda seu coração, blinda a sua alma. Não deixa nada que é do mundo fazer parte de você. E se tem alguma coisa do mundo ainda, joga fora. Vocês estão sendo avisados de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, rebeldes, descaias da vossa própria firmeza. Né? Você vai ver esse mau exemplo, tá lá, né? A igreja da maconha. E aí você sabe que fumar é errado, mas você gostava da maconha um tempo atrás. E aí você chega, pô, tem a igreja da maconha, quer saber? Eu vou para essa igreja. Ela fala de Deus lá e ainda aceita a maconha. Aí o cabra, homossexual, abandonou o homossexualismo do passado. Aí depois aparece uma nova igreja. Não, aqui é a igreja dos homossexuais. Não, tá liberado. Eu vou para essa igreja aí. E no momento que essas pessoas são arrastadas por esses maus exemplos, por esses rebeldes, essa pessoa vai decair da fé. Ela vai voltar ao primeiro estado, só que cada vez pior, porque agora ela tem consciência do seu erro, do seu pecado. Antes ela não tinha consciência, não sabia que beber era ruim, né? O problema não é nem beber, é se embriagar, embriagar é uma desgraça, não, trair, pô, eu pensei que tudo podia, né? Homem gosta de pegar duas, três, 10, tem a sua esposa e tem mais três na rua, né? Essas coisas tava liberado, xingar, dar palavrão, né? Maquinar o mal contra alguém, puxar o tapete do colega de trabalho. Então, tudo isso não era normal, é a minha tentativa de sobrevivência e a busca pelo meu prazer, pela minha satisfação. Mas você conhece a Cristo, pô, você vê que não é bem assim. Na verdade, não é nem mais a busca pelo seu prazer, é pela sua salvação e o prazer do outro, e a satisfação do outro. É o que você oferece através do amor. É você fazer o bem para o outro, de modo que ele esteja até melhor do que você. João falou isso, Pedro falou isso, Paulo falou isso. Né? Então, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaias da vossa própria firmeza, a firmeza da fé, né? Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o que a gente está fazendo aqui? A gente está buscando crescer em conhecimento. A gente está buscando crescer com Cristo. A gente está procurando conhecer mais, aprender mais da palavra de Deus. O Espírito Santo está iluminando a nossa mente. A gente lê uma palavra dessa, essa palavra fala com cada um de nós de uma forma muito pessoal, penetra no nosso coração, nos confrontando ou nos confortando. Então, é isso que a gente está fazendo. Estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, assim Pedro encerra essa carta, fazendo um alerta, meio que puxando a orelha dos cristãos daquela época e a nossa, cristãos da época de hoje, para que a gente não venha se enredar pelas coisas erradas que as pessoas possam nos propor. Um evangelho falso, um evangelho fácil. Quando você perceber que as coisas não estão te confrontando, que está tudo muito confortável, desconfie. A palavra de Deus, ela nos incomoda. Por que nos incomoda? Porque a gente é pecador. E a palavra mostra nosso pecado. E nos confronta a abandoná-lo para buscar a santificação. Entendendo que santificação é justamente a busca pela pureza espiritual. A mortificação da nossa carne, a anulação da nossa carne, dos nossos desejos carnais e uma elevação espiritual.
ok? Bom, enfim, por hoje é isso aí, ó, hoje deu tempo da gente falar tudo de boa. E gostaria de ouvir aqui algumas de vocês brevemente. Fernanda, fala aí o que fica para você, Fernanda. Boa noite. O que fica para mim, né, que a gente tem que mortificar, né, a nossa carne todos os dias, nos mantendo santos, puros, imaculados, né, para a volta de Cristo ou para a nossa morte. É isso que fica para mim. Dona Rosa, achou que não ia dar e deu, né, Dona Rosa? Graças a Deus. Fala aí. Seja breve, Dona Rosa, seja breve. Bom, o que eu entendi, né, é que a gente tem que estar o tempo todo vigiando, vigiando os nossos passos, nossas atitudes, o que vai à nossa volta, para a gente não estar confundida com o que o mundo está oferecendo aí. Não é fácil ser cristã. Ser cristã é algo muito difícil, porque a gente passa por vários momentos, momentos difíceis, em que o tempo, né, às vezes a gente está esperando algo e esse tempo ele vai se acrescendo de tal maneira que a gente vai até se desfalecendo. Se a gente não tiver na rocha com Deus, a gente não consegue chegar lá. A gente acaba se desanimando, desistindo. Então, por isso, nós temos que estar sempre lembrando da palavra. Eu sei que muitas pessoas não gostam da exortação, né? Às vezes a gente vai falar com alguém a respeito do caminho que está se desvirtuando do caminho, a gente quer ajudar aquela pessoa, mas aquela pessoa entende que a gente está se intrometendo na vida dela, né? E atrapalhando o caminho dela. E muitas vezes a gente está vendo algo que tá sendo prejudicial à vida dela, às vezes a gente vai exortar e ela não gosta. E assim, durante a nossa caminhada, várias coisas acontecem. Pedro ele chama muita atenção a respeito desses acontecimentos, né? Para a gente estar ligado em tudo à nossa volta, para a gente não cair nas armadilhas. Porque a gente vê na igreja várias coisas, e na igreja só não, no brilho do mundo, na internet, e que acaba, se a gente ficar ligado, ouvindo um, ouvindo o outro, buscando outro, a gente acaba se desvencilhando do real que a gente precisa estar com Deus. E acaba caindo nas armadilhas do mundo e se perdendo. Então, eu entendi que Pedro ele fala que é para a gente não sair da palavra, a gente se lembrar sempre da palavra de Deus, buscar sempre isso, esse entendimento, para que a gente possa crescer e chegar até onde a gente possa conseguir a nossa salvação. E foi isso. Perfeito. Martiane. Ah, Martiane, abra o áudio. Tá trabalhando hoje? Tá ligado. Viviane, Oi, gente, boa noite. Foi uma guerra agora para pegar o final. percebi. Ai, esse versículo, esse capítulo de Pedro do terceiro, né? Ele, como Dona Rosa falou aí no finalzinho que eu peguei agora, né? Um alerta que Pedro tá nos dando, né? E outra coisa que eu estava pensando hoje e confirmou que eu ficava assim, meu Deus, o que que o Senhor quer de mim? O que que o Senhor quer que eu faça? Assim, aí veio claramente assim na minha mente, né, que a gente é tipo um atalaia, mesmo dentro da igreja, porque tem pessoas perdidas dentro da igreja. Então, Deus, ele quer que a gente entenda a palavra dele, entenda os pensamentos dele, conheça ele, vê o que ele quer de nós, para que a gente venha passar para essas pessoas, né?
sobre a salvação. É isso que Deus quer de nós, né? Isso que ele falou comigo, abriu esse entendimento meu sobre isso, né? Que ele quer que a gente entenda a mensagem que ele quer passar para a gente, que a gente se encha dele, da palavra dele, do entendimento da salvação e passe para as outras pessoas serem salvas também, né? Porque ele é longânimo, né? Ele espera, ele fica esperando. Então ele conta com a gente é um atalaia, ele conta com a gente. Então a gente tem que estar pronto, tem que estar preparado para poder ajudar até essas pessoas que estão dentro da igreja, que estão desapercebidas, estão indo, mas não estão obedecendo, por que não estão obedecendo? Sabe, dona Lília, eu tive esse entendimento hoje sobre isso aí, a mais, né? E é isso, gente. Nada mais. Muito forte esse capítulo aí. Gostei muito. Perfeito, Viviane. E isso é fato, pessoal. Essa expectativa que a gente tem de que a pessoa dentro da igreja é santa, perfeita, isso é uma irrealidade. Isso só existe na cabeça das pessoas que estão fora da igreja, né? As pessoas do mundo, como a gente diz. Elas acreditam que quem está do lado de dentro é perfeito, né? É santo. Não é, estamos buscando. O objetivo da gente é alcançar esse nível de santidade, de pureza, de perfeição. E não estamos sozinhas nisso, óbvio. O Espírito Santo está nos ajudando, né? Às vezes a gente pende para as coisas do mundo e a gente tem o Espírito Santo alerta, acusa a gente na mente, dá um aperto no coração, de alguma forma ele fala com a gente, para trazer a gente para o lado espiritual, né? Para não ficar vivendo as coisas da carne. Então, isso é um processo. E até você aprender a ouvir a voz de Deus, isso é um processo, não é uma coisa, tá, mágica, não é mágica. A gente está falando de salvação, a gente está falando de mágica, né? Mas, enfim. Silvana, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Abra o áudio aí, fale com a gente. Toca na tela, tem um negocinho vermelhinho, o áudiozinho, você clica no vermelhinho, é embaixo, provavelmente. E aí você toca, que ele fica verdinho. O microfone tá vermelhinho, cortadinho, você toca nele, ele vai ficar verdinho. Deus é mais forte. Chame seu filho que ele entende, né? Você já tá passando do tempo, é. Viu que eu falei aí, ó? Chama o filho que ele entende. Aí, Tá aí, ouvindo? Aê, perfeitamente. Aí, deu certo. Diga aí, eu só você tenho gostaria a de acrescentar alguma coisa? agradecer. Dizer o que você entendeu, alguma coisa assim? Ó, ainda é muito cedo ainda para eu dizer que eu entendi alguma coisa, né? Então, estou tentando assimilar, aprender com vocês, mas fico agradecida, né, por estar aqui. Eu quero agradecer a todos e que tenham paciência, uma hora eu vou chegar lá. Vai sim, com certeza. Viu? Fechou, então. Obrigada. Dona Cida, por favor, a senhora faz a oração final? Eita. Já ia falar que dormiu, Dona Cida. Tá me ouvindo? Sim, senhora. Então vamos. Meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, temor e tremor, meu Pai, no teu juízo. Senhor Deus de Israel, nós temos que aprender, meu Pai, que cada dia a gente tem que crescer mais no Senhor, entender a tua palavra e saber que o Senhor, como o Senhor fala, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então a gente não tem que ter pressa. O Senhor vai no dia certo, o Senhor vai chegar e vai falar
que cheguei e vai pegar muita gente de surpresa. Como hoje na evangelização, Senhor, a gente perguntou a moça: você sabe para onde vai a sua alma? Ela disse: eu sei, se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Será que ela sabe mesmo o que é o inferno? Oh Deus, tem misericórdia da nossa alma, tem misericórdia da alma desta pessoa, que cada dia, meu Pai, o Senhor venha nos dar entendimento da tua palavra, porque o inferno não é brincadeira. O inferno não foi feito para a gente, foi feito para o diabo e teus anjos, Senhor. Senhor, passa com o teu poder, meu Pai. Vai dando, meu Pai, esclarecimento dos teus mistérios a gente. Esse grupo de sacrifício, meu Pai, é uma pérola, meu Pai. Cada dia mais aprendendo mais do Senhor, meu Deus. Oh, Pai querido e Pai amado, tem misericórdia da nossa alma, tem misericórdia dessas pessoas, meu Pai, no qual a gente leva a tua palavra. Meu Deus, as pessoas estão cada dia mais sem ter entendimento da tua palavra. Elas querem o que é melhor para elas, o evangelho de porta larga, Senhor. O que dá para fazer, o que convence a ela, é o que é melhor para elas, Senhor. E o Senhor não é isso. O Senhor é majestade, é soberania, o Senhor é santidade. A gente tem que ver que quem a gente serve, Senhor, é puro, é mistério, é é maravilha. Ah, meu Pai, se o Senhor disse, se o meu povo me escutasse, comeria o melhor desta terra. O Senhor quer dar o melhor, meu Pai, para o teu povo, mas o teu povo, cada dia mais, meu Pai, que passa, está se esfriando na tua palavra, Senhor. E o Senhor quer o melhor para a gente, meu Pai. O Senhor não quer que a gente se perca. Então, por isso, meu Deus, que nós estamos. O Senhor está dando chance a gente 2000 anos, 2025 anos, o Senhor vem falando na tua palavra. Não é novo, não. Aqui é o Evangelho, a tua palavra é verdadeira, o Senhor não mente. Então, meu Deus, o Senhor está dando chance. Quantos anos eu tenho? 60 anos. Então, cada uma de nós temos uma idade e o Senhor esperando cada dia mais da gente. Então, Pai, e bota o teu poder, o teu discernimento, a tua palavra dentro da gente, Senhor, vontade de te servir com integridade, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, cada pessoa que está aqui. Esclarece conforme a vontade de cada uma da gente, meu Pai. Esclarece a tua palavra dentro da gente, Senhor. Por favor, Pai, coloca, meu Deus, em cada família, o Senhor diz salvaria tu e a tua casa. Então é promessa do Senhor e o Senhor não mente, o Senhor não volta atrás. Se a gente for firme até o fim, o Senhor vai salvar sim a gente e a nossa casa. Então, meu Deus, eu entrego cada uma de nós nas tuas mãos, na certeza da nossa vitória. E que este dia, meu Pai, que está se findando, que entregue ao outro dia paz, prosperidade, saúde, discernimento, e vida, meu Pai, com o Senhor, porque é o mais importante, meu Pai. De tudo isso é a nossa salvação. Em o nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito e que é Santo, que é o teu Espírito. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. E é isso aí. A gente se reencontra quinta-feira. Que Deus abençoe todas vocês. Fica aí, não sai não.